Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a nossa atividade é de história. Nós vamos lá na página 18 do nosso livro. Vamos realizar as atividades da página 18 e 19. Vamos ler primeiro esse texto e depois vamos fazer as atividades então. Nesse texto está dizendo aqui para nós que no Brasil, antes da chegada dos portugueses, nós não possuíamos esses tipos de animais aqui, olha, nem cavalos, mulas e nem bois. Esses animais foram trazidos para cá quando as primeiras vilas começaram a ser fundadas no Brasil. Esses animais foram usados para quê? Foram usados para alimentação, né, no caso do gado, no transporte e para a força de trabalho, lá nos primeiros engenhos que surgiram no Brasil. Esses animais, alguns eram usados para movimentar o engenho, outro para transportar pessoas e materiais. E assim, esses animais começaram a se reproduzir e a ser criados aqui no Brasil. E esses animais foram criados em algumas fazendas específicas para isso, em vários lugares do território brasileiro. E esses bois, principalmente, eles precisavam ser levados daí depois da sua criação de um lugar para outro, para serem vendidos, né? E o que começou a surgir então? Uma nova profissão, que eram os boiadeiros. O que os boiadeiros faziam? Eles tinham que levar esses animais, levar o gado para outras vilas e feiras para que eles fossem comercializados. E para isso, às vezes, eles passavam dias viajando com esses animais, então. E como os trajetos geralmente eram bem longos, eles precisavam parar, descansar, se alimentar para continuar a sua viagem. E nesses locais onde eles paravam para descanso, né, para se alimentar, começaram a surgir mais povoados no Brasil, porque as pessoas sabiam que os boiadeiros iriam passar por ali e que naquele dia eles teriam que ter um lugar para descansar e também para se alimentar. E com isso, vários novos povoados surgiram no Brasil. Então, a primeira atividade nós vamos fazer em relação a essas duas imagens que a gente tem aí no livro, na página 18 ainda. Então, aqui a gente tem uma pintura em tela de 1638 e aqui nós temos uma fotografia que foi tirada em 2011. O tempo é uma grande diferença entre essas duas imagens, né? Essa primeira lá na época da escravidão ainda e essa daqui já bem mais atual. Já não existia mais a escravidão. O que a gente observa nas duas de comum? As duas estão representando o carro de boi. O carro de boi que era usado lá na época da colonização e até hoje em dia, em algumas regiões do Brasil, ele ainda é usado. É um carro, né, que é movido pela força do animal. Nos dois casos aqui, esse carro está sendo usado para quê? Transportar pessoas e materiais. A gente vê que em cima do carro tem algumas caixas com algumas coisas que a gente não consegue identificar, mas que provavelmente deve estar sendo transportado algum tipo de material. Aqui, como eu disse, os trabalhadores ainda eram os escravos e aqui já não, né? Os trabalhadores já são livres. Então, pensando nessas duas imagens que a gente observou aqui, nós vamos responder a letra A e B. A primeira, letra A. Os carros de boi eram utilizados para quê nessas duas imagens? Era para moer grãos de café ou para transportar pessoas e mercadorias? Transportar pessoas e mercadorias, né? E aqui vocês vão escrever algumas diferenças que a gente pode observar entre as duas imagens, considerando o conteúdo e a forma de registro. Então, o conteúdo, qual é a diferença que a gente pode observar? Que aqui os trabalhadores eram escravos e aqui são trabalhadores livres. Mas em si é essa a diferença. Os dois estão na zona rural, né? Porque a gente vê aqui que é o campo que tem em volta. E a forma de registro que a gente pode fazer a diferença é que aqui é uma pintura de óleo sobre tela e aqui é uma fotografia, né? Foi fotografado, não foi pintado. Depois, na página 19, novamente vem dois trechos aqui, duas imagens mostrando para nós a profissão de boiadeiro, representando a profissão de boiadeiro. Aqui é um trecho de uma letra de música do cantor Luiz Gonzaga. Então, tem aqui destacado até uma palavrinha. Por que será que essa palavrinha está destacada? Porque aqui no cantinho tem o significado dela.
Então ele fala da invernada, né? Que os boiadeiros precisam levar o gado para a invernada. O que é a invernada? É o período em que o gado é levado ao pasto para engordar. Então eles levam de um lugar para outro para que eles possam se alimentar. E aqui também está retratado através de uma xilogravura essa profissão. Então a gente observa os boiadeiros aqui no cavalo, né? Tocando essa boiada. Eles possuem esse instrumento aqui, ó, que alguns de vocês podem já até conhecer, que é o berrante, que emite um som bem característico, que chama os animais para que eles possam todos seguir na mesma direção. Vocês já devem ter visto na TV que para fazer esse trabalho os boiadeiros eles contornam o gado com os cavalos, né? Sempre eles estão em mais do que dois, às vezes tem até mais do que dois para tocar a boiada, dependendo da quantidade de bois que precisam ser levados de um lugar para outro, né? E aí nós vamos em cima dessas duas imagens aqui, informações apresentadas, a gente vai responder mais essas 4 perguntinhas aqui. Qual é o tema da canção? E como é o dia a dia dos boiadeiros? Aqui na canção a gente já vai ver o tema é o boiadeiro. E como que é o dia a dia dos boiadeiros? Observando essas informações a gente tem como saber que eles saem de manhã, que eles tocam o gado pelas estradas, levam para a invernada. Esse é o dia a dia deles, né? Tocar esses animais, conduzir esses animais por longos períodos aí, muitas vezes vários dias. O trabalho do boiadeiro ocorre no campo ou na cidade? A maior parte deles no campo. Porque na cidade, hoje, atualmente, nós temos as estradas. E aí, quando é preciso tocar na estrada, hoje em dia usa-se os caminhões boiadeiros, né? Agora, quando não tem a estrada, é no campo que precisa ser tocado esses animais, então. Como que os boiadeiros levam o gado para a invernada? Como que eles fazem esse trabalho? Eles fazem o trabalho com os seus cavalos, utilizando o berrante que nós vimos ali na imagem em cima. Então, o trabalho deles de levar esse gado para a invernada é dessa maneira, com os cavalos e tocando o instrumento do berrante para que todos possam seguir na mesma direção. A nossa atividade, então, vai ser somente essas duas hoje. Qualquer dúvida, a professora está à disposição. Tenham todos uma boa atividade e até mais.